Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 116, dia 26 de novembro de 2023. A parábola dos inquilinos. Lucas, capítulo 20, do versículo 9 ao 19. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outros servos. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornaram ainda a mandar o terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feita em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele. Naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Lucas 20, 9 e 19. A parábola que lemos agora é uma das poucas que são registradas mais de uma vez pelos escritores dos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas todos o descrevem completamente. Esta repetição tríplice é por si só suficiente para assinalar a importância do seu conteúdo. A parábola, sem dúvida, foi especialmente destinada aos judeus a quem foi dirigida, mas não devemos limitar sua aplicação a eles. Contém lições que devem ser lembradas em todas as igrejas de Cristo enquanto o mundo existir. Em primeiro lugar, a parábola nos mostra a profunda corrupção da natureza humana. A conduta dos ímpios agricultores é uma representação vivida do trato do homem com Deus. É um retrato fiel da história da igreja judaica. Apesar dos privilégios, como nenhuma nação jamais teve, em face de advertências, como ninguém jamais recebeu-os, os judeus se rebelaram contra a autoridade legal de Deus. Recusaram-se a dar-lhe o que lhe era devido, rejeitaram o conselho de seus profetas e, por fim, crucificaram seu filho unigênito. É um retrato não menos fiel da história de todas as igrejas gentias. Chamados como foram das trevas pagãs pela infinita misericórdia, eles não fizeram nada digno da vocação com a qual foram chamados. Pelo contrário, eles permitiram que falsas doutrinas e práticas perversas brotassem entre eles e crucificaram Cristo novamente. É um fato lamentável que em dureza, incredulidade, superstição e justiça própria, as igrejas cristãs como um todo são pouco melhores do que a igreja judaica do tempo de Nosso Senhor. Ambos são descritos com dolorosa exatidão na história dos perversos fazendeiros. Em ambos, podemos apontar para inúmeros privilégios mal utilizados e inúmeras advertências desprezadas. Oremos com frequência para que possamos compreender completamente a pecaminosidade do coração do homem. Poucos de nós, pode-se temer, têm a menor concepção da força e virulência da doença espiritual com a qual nascemos.
Poucos percebem inteiramente que a mente carnal é inimizade contra Deus e que a natureza humana não convertida, se tivesse o poder, derrubaria seu Criador de seu trono. O comportamento dos fazendeiros diante de nós é apenas uma imagem do que todo homem natural faria a Deus se pudesse. Ver essas coisas é de grande importância. Cristo nunca é totalmente valorizado até que o pecado seja claramente visto. Devemos conhecer a profundidade e a malignidade de nossa doença, para apreciar o grande médico. Em segundo lugar, esta parábola nos mostra a incrível paciência e longanimidade de Deus. A conduta do dono da vinha é uma representação vivida do trato de Deus com o homem. É um retrato fiel de seu trato misterioso e misericordioso com a igreja judaica. Profeta após profeta foi enviado para alertar Israel sobre seu perigo. Mensagem após mensagem foi enviada repetidamente, apesar dos insultos e injúrias acumulados sobre os mensageiros. É uma imagem não menos fiel de seu tratamento gracioso das igrejas gentias. Por mais de 2000 anos, ele nasceu com seus comportamentos pecaminosos. Eles repetidamente o tentaram por falsas doutrinas, superstições e desprezo por sua palavra. No entanto, ele repetidamente lhes concedeu períodos de refrigério, levantou ministros santos e poderosos reformadores para eles, e não os cortou, apesar de todas as suas perseguições. As igrejas de Cristo não têm o direito de se vangloriar. Eles são devedores a Deus por inúmeras misericórdias, não menos do que os judeus eram no tempo de nosso Senhor. Eles não foram tratados de acordo com seus pecados, nem recompensados de acordo com suas iniquidades. Devemos aprender a ser mais gratos pela misericórdia de Deus. Provavelmente temos pouca ideia da extensão de nossas obrigações para com ela e do número de mensagens graciosas que o Senhor da vinha está constantemente enviando às nossas almas. O último dia se revelará aos nossos olhos maravilhados uma longa lista de gentilezas não reconhecidas, das quais, enquanto vivemos, não prestamos atenção. A misericórdia que encontraremos era de fato o atributo querido de Deus. Ele se deleita na misericórdia. Miqueias 7,18. Misericórdias antes da conversão, misericórdias após a conversão, misericórdias a cada passo de sua jornada na terra, serão reveladas às mentes dos santos salvos e os deixarão envergonhados de sua própria ingratidão. Misericórdias poupadoras, misericórdias providenciais, misericórdias na forma de advertência, misericórdias na forma de visitas repentinas, tudo será apresentado em ordem diante das mentes dos pecadores perdidos e os confundirá pela exibição de sua própria dureza e incredulidade. Todos nós descobriremos que Deus estava frequentemente falando conosco, quando não ouvíamos, e nos enviando mensagens que não consideramos. Poucos textos serão apresentados com tanto destaque no último dia como o de Pedro. O Senhor é paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca. 2 Pedro 3,9. Em último lugar, esta parábola nos mostra a severidade do juízo de Deus quando recai sobre pecadores obstinados. A punição dos fazendeiros ímpios é uma representação vivida dos tratos finais de Deus com aqueles que continuam vivendo em iniquidade. No momento em que nosso Senhor falou esta parábola, era uma figura profética da ruína que se aproximava da igreja e nação judaica. A vinha do Senhor na terra de Israel estava prestes a ser tomada de seus arrendatários infiéis. Jerusalém seria destruída. O templo seria queimado. Os judeus deveriam ser espalhados pela terra. No momento, pode ser temido.
É uma imagem triste das coisas que ainda estão por vir nas igrejas gentias nos últimos dias. Os julgamentos de Deus ainda cairão sobre os professores incrédulos, como caíram sobre os judeus incrédulos. A solene advertência de Paulo aos romanos ainda receberá um cumprimento. Considerai, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. Nunca devemos nos lisonjear, que Deus não pode ficar com raiva. Ele é realmente um Deus de infinita graça e compaixão. Mas também está escrito que Ele é o fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Seu espírito nem sempre lutará com os homens. Gênesis 6, 3. Haverá um dia em que sua paciência chegará ao fim, e quando ele se levantará para julgar terrivelmente a terra. Felizes serão os que foram achados escondidos na arca no dia da ira do Senhor. De toda ira, nenhuma pode ser concebida tão terrível quanto a ira do Cordeiro. O homem sobre quem a pedra cortada sem mãos cair em sua segunda vinda, será realmente reduzido a pó. Daniel 2, 34 e 35. Conhecemos essas coisas e vivemos de acordo com nosso conhecimento? Os principais sacerdotes e anciões, nos é dito, perceberam que esta parábola foi contada contra eles? Mas eles eram orgulhosos demais para se arrepender e endurecidos demais para abandonar seus pecados. Cuidemos de fazer o mesmo? Amém. Tem continuação. Deus seja louvado ontem, hoje, sempre, eternamente. Amém.